Pois é, inclusive, tem uma fala do Hugo Mota, que é o presidente da Câmara, concedeu uma entrevista aqui falando sobre a escolha de Guilherme Derrite. Vamos acompanhar. Nós fizemos, desde o início da tramitação dessa proposta, uma condução eminentemente técnica. Quando eu escolhi o deputado Derrite para ser relator, é porque eu procurei, entre os 513 deputados e deputadas federais, alguém que tivesse na prática o conhecimento de enfrentamento ao crime organizado. Alguém que vive todos os dias essa realidade e sabe o que é preciso ser feito do ponto de vista legislativo para empoderar ainda mais as nossas forças de segurança, as nossas polícias, bem como também o Poder Judiciário, para combatermos a impunidade, combatermos a reincidência dos crimes e sermos bastante duros e enérgicos com quem participa de facção criminosa, com quem participa de organização criminosa. O trabalho do deputado Derrite foi um trabalho conduzido com muito equilíbrio, apesar de ter sido, desde o início, muito atacado, não é, por lideranças políticas ligadas ao governo aqui em Brasília. Passar a palavra para o Danúzio Neto. Você, Danúzio, apesar da frustração de vários parlamentares sobre Hugo Mota em relação a outras matérias, ele foi firme, né, na escolha de Guilherme Derrite. Agora ele justifica e exemplifica, né, por que Derrite, dizendo que ele tinha muita experiência. Porque senão ele ficaria isolado. E o Mota, ele é político. Não existe ninguém fora do PT, basicamente, que está defendendo uma legislação que seja mais flexível ou aquela proposta que foi encaminhada pelo PT. E o que o PT colocou naquela proposta inicial? Centralização das forças de segurança, centralização da segurança pública na mão do governo federal, que é algo incabível neste momento por causa da toda a falta de credibilidade que existe justamente nessa seara. E o governo federal, ele faz esse tipo de reclamação porque ele não lê a Constituição, provavelmente. A Constituição fala na separação dos poderes, legislativo, executivo e judiciário. Mas sempre que o legislativo, ele exerce as suas funções, o governo executivo diz que ele está boicotando o povo, ele não está de acordo com a vontade popular, sendo que é o contrário. O legislativo, especificamente a Câmara dos Deputados, ela é feita por representantes do povo, diferente lá do Senado Federal, são representantes do Estado, dos estados. Então, a Câmara dos Deputados é uma casa legítima para representar esses anseios populares que emergiram de maneira clara, evidente, após a maior operação lá no Rio de Janeiro. Mas, como a gente já comentou também esta semana aqui, tem todo este processo legítimo, processo legislativo, Câmara, Senado, depois passa para a sanção presidencial, se discorda, volta para o Congresso Nacional e depois de toda essa dor de cabeça que é, depois de toda essa discussão, passando por comissões, tudo, há alguns políticos que tentam deturpar o que está previsto na Constituição dessa separação de poderes. E dos 600 parlamentares que tem, para arredondar o número, às vezes entra um processo no STF para derrubar toda essa conquista que é feita pelos representantes do povo. Essa derrubada acaba acontecendo por políticos não, por autoridades não eleitas. O político aqui acabou saindo porque próprios membros do judiciário declararam recentemente que o judiciário ele tem um papel político também. Pois é, inclusive, depois das críticas de Fernando Haddad, Guilherme Derrite respondeu, dizendo que trata-se de uma narrativa eleitoral desonesta, pediu para que Fernando Haddad desça do palanque, e aí ele finalizou também, dando um recado, uma sugestão, né? Vá cuidar da economia. Você, Mota, a escolha de Guilherme Derrite, o projeto aprovado, sua reflexão sobre a figura dele, fez a diferença? Bom, primeiro eu queria dizer que eu acho que o ministro Haddad entende tanto de segurança pública quanto ele entende de economia. Agora, quanto a Guilherme Derrite, o Mota do Pingos concorda com o Mota do Congresso. É difícil pensar em um nome mais qualificado para liderar esse projeto. Embora eu consiga pensar 2 ou 3 nomes também que seriam muito capacitados para realizar essa tarefa. Como eu já disse aqui, nós temos uma safra excepcional de parlamentares qualificados. Eu nunca vi, eu posso dizer isso, tantos parlamentares no Congresso
qualificados para tratar do assunto segurança pública. Isso, Caniato, eu digo que é a colheita de um trabalho que vem sendo feito há mais de uma década por muitas pessoas no Brasil, por promotores de justiça, por policiais militares, policiais civis, policiais federais, por magistrados, por estudiosos da segurança pública de verdade, que eu acho que a gente nunca esperou que esse dia fosse chegar tão cedo, mas chegou. E o resultado está aí. O governo e a esquerda e os defensores de bandidos não conseguiram nem anotar o número da placa do caminhão que os atropelou. É o caminhão da justiça, da liberdade e da punição exemplar para quem comete um crime. Você, Cristiano Beraldo, a escolha de Derrite, as várias discussões em cima do projeto e o resultado, né? A aprovação. Pois é, a manifestação do presidente da Câmara, Hugo Mota, ela é preciso, né, receber as atenções, os aplausos necessários, porque realmente foi um ato de coragem, né? Contrariar o governo, hoje em dia, tem tido um preço alto a se pagar. Nós precisamos lembrar que o próprio presidente da Câmara, que foi eleito para a presidência com o discurso de que colocaria em votação o PL da anistia, viu a sua família ser alvo de uma operação da Polícia Federal logo depois que tomou posse. A prefeitura de Patos, onde seu pai é prefeito, teve lá uma operação da Polícia Federal. E, que eu saiba, não houve grandes consequências depois dessa operação, mas houve um entendimento do recado. A gente vê o próprio presidente do Senado, Davi Alcolumbre, também vendo o seu primeiro suplente recebendo visita da Polícia Federal. Então, assim, o clima da política brasileira hoje é muito ruim. E isso vai tendo consequências de frear o ímpeto de algumas pessoas fazerem o que é certo. Infelizmente, nós temos na política um número expressivo de atores que se acovardam diante do perigo. Pois bem, neste caso, o tema era tão importante e tão sensível à população brasileira que a escolha por Guilherme Derrite foi feita de forma acertada e corajosa, assim como foi corajoso o desempenho de Derrite à frente dessa missão. A articulação foi muito intensa, Caniato. Não é possível aprovar um projeto tão polêmico, com uma votação tão expressiva como teve, e ontem nós falamos sobre isso aqui, sem uma articulação muito grande. Você vê que a maioria do parlamento, a maioria da Câmara dos Deputados, está a favor de um projeto porque reconhece que esse projeto atinge o seu propósito, que é conter e dar instrumentos para o combate do crime, sobretudo o crime organizado. Então, o governo vai ficando isolado nessa sua... eu diria que é uma teimosia se fosse algo bem intencionado, mas não é uma teimosia, não. É um propósito de frear instrumentos que efetivamente possam combater o crime organizado. Porque se o governo estivesse empenhado, se o ministro da Fazenda tivesse realmente empenhado em combater o crime organizado, não faltariam oportunidades para que todos os dias eles mostrassem avanço à população brasileira. Mas em algum momento nesse processo, Danúzio, alguns analistas disseram: o Derrite se prejudicou, escorregou, imagem desgastada, não deveria ter saído da Secretaria de São Paulo. Daí começaram com aquela história, né? Os contadores de versões. É o segundo texto, tem o terceiro texto. Mais uma mudança, quarto texto, cedeu ao governo, enfim. Você acha que ele consegue superar essas críticas e consegue atender aquilo que a maior parte queria? Que especialistas são esses, em primeiro lugar? Porque no Brasil, por exemplo, especialistas de política, especialistas de segurança pública, pesquisas eleitorais, a gente vê que um monte dessas fontes elas não são confiáveis. Basta a gente lembrar da recente, bastante famosa aí, a Currupira, acabei me confundindo aqui, a especialista em segurança pública, que disse que dá para um policial com uma pedra
derrubar um traficante que porta um fuzil. Então, isso daí não tem como a gente levar a sério uma pessoa dessa. Já vimos também, tem vídeo aí de fácil acesso no YouTube, especialista em segurança pública falando que a polícia só pode revidar o tiro após ela receber o tiro. Ela fala isso, vai fazendo uma explicação, o policial pergunta lá, peraí, então a polícia só pode atirar de volta no bandido depois que ela recebe, tem de esperar esse primeiro tiro vindo do bandido? E aí a tal da especialista, né, que não é essa, a do cabelo vermelho, fala, sim, precisa esperar vir esse primeiro tiro. E aí a gente tem pesquisas eleitorais, narrativas enviesadas, reportagens, enfim. Olha o caso de hoje lá, só abrindo aqui um pequeno parênteses, do Banco Master. Tem mídia que fala só sobre economia nas redes sociais, que não falou absolutamente nada deste caso. Então, em quem a gente deve confiar? São nos nossos próprios olhos ou são nesses especialistas? Hoje, neste momento, não há nenhuma pauta, creio eu, que una tanto os brasileiros quanto da segurança pública. Isso daí de qualquer camada social, de qualquer nível de escolaridade. Então, só na cabeça dessas pessoas que o Derrite ele pode ter saído prejudicado. Eu não vejo hipótese nenhuma para isso ter acontecido. Já que a gente vai falar, já que estou citando aqui alguns casos de alucinações, de gente que se leva muito a sério, tem até um cara aí que fala que veio aí das portas dos fundos, algo do tipo, que viralizou um vídeo dele dizendo que a violência no Rio é uma criação da elite paulista para as pessoas não invadirem o Rio de Janeiro. Porque se não existisse essa narrativa, todo o Brasil, pelo menos a elite paulista, ela ficaria ali abandonada, todo mundo iria para o Rio de Janeiro. E aí ele fala que a violência no Rio, ela é algo ali que foi criado de maneira artificial. Poucos dias após ele falar essa baboseira, teve essa mega operação no Rio de Janeiro que escancarou ainda mais o que acontece por lá. E agora, com as outras operações que estão acontecendo em seguida, estamos vendo outras etapas de como o crime organizado se coloca naquele estado, naquelas cidades. É o caso das barricadas que estão sendo derrubadas agora, depois de quantos anos? Tornou-se algo inaceitável ter barricadas para você entrar numa favela, para você entrar ali numa comunidade, você entrar em determinados bairros. Quantas pessoas e quantas não foram as reportagens, os casos que vimos de brasileiros e estrangeiros que entraram por acaso numa favela e acabaram sendo executados. Então isso aí não merece a militância de ninguém dos direitos humanos, né? Isso aí não merece atenção. O que merece atenção é o caso do Derrite tentar combater esses absurdos. Rápida parada para você que nos acompanha pela rede. Mas nós seguimos aqui trazendo as informações, as análises, as várias repercussões, inclusive, né, Mota, ao longo desse processo, os vários debates, nós tratamos muitas vezes da possibilidade de equiparação das facções a grupos terroristas. E aí, o Hugo Mota, presidente da Câmara, fez um apontamento muito interessante sobre o texto que foi aprovado, dizendo que as penas para os criminosos serão mais duras do que aquelas previstas no crime de terrorismo. A gente tem esse trecho, vamos acompanhar. Houve-se uma discussão sobre a equiparação ao crime de terrorismo dessas práticas, e eu quero dizer que a legislação aprovada ontem ela é mais dura do que a legislação antiterrorismo. Por exemplo, a pena máxima da lei antiterrorismo é 30 anos, e nós ontem aprovamos penas que começam com 20 e podem chegar até 66 anos de prisão para os chefes de organizações criminosas. Aí, manifestação de Hugo Mota fazendo as observações sobre as penas mais duras para o texto que foi aprovado do que a pena para as organizações terroristas, por exemplo, né? O crime de terrorismo. Havia essa defesa de que houvesse essa equiparação. Enfim, deixa eu passar para o Mota fazer a análise dele sobre esse aspecto destacado pelo Xará. Xará só no sobrenome, mas eles não são parentes. Vai lá, Mota. O Mota tem razão, é isso mesmo. Como eu já disse aqui, talvez de uma forma acidental, mas a oposição, a direita, fez uma jogada de mestre, que foi colocar um bode na sala. Aí a esquerda ficou toda empolvorosa. Como assim?
chamar os nossos queridinhos de terrorista? Não, não pode. Isso vai dar desculpa para os Estados Unidos invadirem o Brasil. Abriram uma torneirinha de besteiras, subiram na cadeira, gritaram, fizeram uma confusão medonha. Enquanto isso, o projeto antifacção estava passando. É como eu já disse aqui também. Me digam qual é a palavrinha mágica que a gente tem que usar. Se não é terrorismo, é mafioso, é o quê? De que a gente chama as facções? De feia, chata, boba? Qual é a palavra que vai fazer com que os esquerdistas acordem para a realidade do nosso país? Então, mais uma vez, parabéns à oposição, parabéns à direita, parabéns a Guilherme Derrite. Eu não vou perder a oportunidade, Caniato, de dar parabéns ao Hugo Mota pelas suas declarações, pela clareza moral que ele expressou nessas declarações. Aí o Hugo Mota destacando, inclusive, penas mais duras para os criminosos de facções criminosas, penas, inclusive, mais extensas do que para os integrantes de organizações terroristas. Bem, me despeço de parte da rede, que ficará agora com a sua programação local. Mas nós seguimos aqui trazendo as informações, inclusive vou passar para o Luiz Felipe Dávila, que vai fazer uma avaliação dessas manifestações de Hugo Mota, a questão que envolve Guilherme Derrite e também essa análise sobre o tempo para aqueles que foram pegos a partir da sanção desse texto. Dávila, por favor. Caniato, nós temos de compreender a realidade do jeito que ela é. Este PL do Derrite só foi aprovado por causa da operação no Rio de Janeiro. Se não tivesse tido aquela operação, o Congresso Nacional não teria aprovado esse endurecimento de pena. Aliás, uma semana antes, 2 semanas, um pouco antes dessa operação no Rio de Janeiro, o próprio presidente da República estava dizendo que traficante é vítima de usuário. Então veja o nível que nós estávamos. Então, o que aconteceu foi uma oportunidade política que surgiu com essa operação e o Congresso aproveitou o fato para reagir rapidamente e colocar este projeto em votação, e o presidente Hugo Mota fez muito bem escolher Derrite, como ele mesmo colocou, pelo seu conhecimento sobre o assunto. Ou seja, a escolha de Derrite só foi possível para Hugo Mota resistir às pressões políticas por causa da operação no Rio de Janeiro. Então, veja como a política, também o imponderável, pesa muito nas boas decisões que ocorrem. E durante a semana eu fiquei muito preocupado do jeito que estavam fritando o Derrite. Ou seja, o presidente Hugo Mota parecia que não estava exercendo a sua liderança, deixando que governo, parte da oposição e centrão, cada um ditasse e fizesse com que esse texto foi escrito mais de 5 vezes e que ali estava se perdendo o controle da operação. Mas ontem Hugo Mota recuperou essa rédea, colocou o projeto em votação. Ávila, me perdoe, só de interromper, deixa eu receber as pessoas da rede. O Luiz Felipe Dávila faz a análise sobre a escolha de Guilherme Derrite e o quanto ele fez a diferença nesse processo. Por favor, Dávila. Então, eu dizia que Guilherme Derrite só foi escolhido por causa da operação no Rio de Janeiro, que deu poder ao presidente da Câmara, Hugo Mota, escolher alguém como Derrite. Derrite jamais poderia ter sido relator dessa matéria em tempos normais. Então, isso foi ótima a oportunidade, tanto do presidente da Câmara como da oposição, em transformar este tema no tema prioritário, como relatou as pesquisas de opinião pública. Então, parabenizar também o presidente Hugo Mota por essa atitude, por ter escolhido, por ter bancado a votação ontem, porque ontem era um momento crucial. Se ele não tivesse bancado ontem, cada dia que passa, a chance desse projeto ter diluído seria enorme. Então foi uma vitória para o Congresso Nacional, que soube responder a uma atitude política do governo do estado do Rio de Janeiro, que foi a operação ocorrida no Rio de Janeiro, soube escolher a pessoa certa e aprovar o endurecimento de pena. Mostra que quando o Congresso tem foco e disciplina, as coisas acontecem, os bons projetos são aprovados e a população agradece. Agora, você tinha se colocado contra a adoção do termo, da equiparação, na verdade, de facções com terrorismo. Desde o início você tratava sobre esse aspecto, dizendo que era preciso aprovar um arcabouço antimáfia, não antiterrorismo. E aí o Hugo Mota traz essa informação, que as penas a partir de agora, né, se for a sanção naturalmente, as penas ficarão mais duras para os criminosos do que previstas na lei
de terrorismo. Então, esse é um aspecto importante na sua avaliação, Dávila? Muito importante, porque é sim uma organização mafiosa. E por ser uma organização mafiosa, tem de ter legislação apropriada para resolver esse crime. Por exemplo, se você tivesse um criminoso cibernético e o batedor de carteira, são dois crimes diferentes. Precisam ter duas estratégias, duas legislações, duas penalidades diferentes. Então, máfia é o nome correto para esse tipo de organização. E a questão do terrorismo, como a gente sabe, está muito poluído pela política. Então, a gente tem que separar isso, e já que o Mota está pedindo, o nosso Mota pedindo para escolher uma palavra, vamos escolher a palavra certa. É uma organização mafiosa. E aí podemos nos balizar na lente máfia italiana, que, a meu ver, é uma das melhores do mundo. Pois é, o nosso Mota mencionou, inclusive, o destaque, a emenda de Marcel Van Hatten. Ele já tinha feito a defesa ao vivo durante o programa, quando ele discorria sobre o projeto lá no púlpito, na Câmara. E aí, durante a votação, ele reforçou essa informação e apresentou essa emenda junto com a oposição, aquela que prevê a proibição de presos provisórios de votarem. Inclusive, queria trazer isso para os nossos comentaristas analisarem. Você, Cristiano Beraldo, para aquelas pessoas que não acompanharam o programa no dia de ontem, o que achou desse avanço em relação aos presos provisórios? Não, isso é muito importante. A população carcerária, ela, uma vez condenada, né, tendo uma determinação da justiça que as mantém presas, elas não podem mais participar do processo de escolha dos governantes brasileiros, daqueles que representarão a população no parlamento, na prefeitura, no governo do estado, na presidência da República. Por quê? Porque essas pessoas, elas foram condenadas a viver apartadas da sociedade, atendendo aquilo que o sistema carcerário, a legislação penal definem. Não faz absolutamente nenhum sentido você permitir que esta população carcerária passe a ser objeto de sedução de políticos canalhas que querem fazer acenos para quem comete crime, ou então políticos, figuras que entram na política, se tornam políticos já para serem um braço dos criminosos. Não é possível que isso se mantenha da forma que está, Caniato. E, da mesma maneira, eu acredito que pessoas que chegam ao ponto de precisarem de auxílio do governo para sobreviverem, porque é disso que se trata os programas de assistência social, não pode ser um programa de dependência como temos hoje, mas sim um programa de socorro momentâneo, pontual, para que a pessoa se reorganize, possa ter o básico ali para sobreviver e ter estímulo a reorganizar a sua vida e seguir adiante. Essas pessoas, enquanto estão na dependência do Estado, eu também não acho que devam ter direito a voto, porque você acaba com esse estímulo à dependência da esmola governamental. Pois é, inclusive é importante destacar qual foi a defesa de Marcel Van Hatten. Para ele não faz sentido um criminoso que foi afastado do convívio social decidir e determinar quem será o próximo governante. Você, Danuzio, queria te ouvir sobre essa emenda apresentada por Marcel Van Hatten. O Brasil tem um negócio muito curioso e as pessoas acreditam muito, principalmente da esquerda, que todos merecem a ressocialização. Todo preso precisa dessa ressocialização. Mas quem da população quer que um preso que cometeu aí barbaridades durante a sua carreira bandística, vamos colocar assim, que essa pessoa seja recolocada na sociedade? As tentativas, elas são frustradas dia a dia, temos inúmeros exemplos. Pessoas que são presas 10, 12, presas não, são soltas, né? 10, 12, 15, 20 vezes, e aí ficam nessas atividades de maneira reiterada. Obviamente, se essa pessoa não tem mais direito à sua própria liberdade, se ela foi alijada desse convívio social, qual moral ela tem de poder decidir o futuro
da sociedade, decidir o futuro da sua cidade, do seu estado, do seu país. É lógico que os interesses dela, se ela se considera, e aí tem dois tipos de bandidos ali que são bem clássicos, que o pessoal costuma classificar, e aqueles bandidos são profissionais. Eles saem da cadeia e aí vai arranjar uma maneira nova de cometer um golpe, vai aprender ali como é que se faz um golpe de Pix, um golpe de telefone, pela internet, qualquer coisa, ele vai tentar se virar, porque é na cabeça dele que dali é a profissão dele. Qual é o interesse dessa pessoa quando tem aqui são os gatunos, né? Só falar dos gatunos que aparece aqui. Quais são os interesses dessas pessoas na nossa sociedade? O que eles têm para propor? E como os políticos, eles acabam sendo um reflexo da sociedade em si, da sociedade como um todo, é lógico que vão ter políticos também que estarão alinhados aos interesses desses bandidos. Em uma sociedade civilizada, numa sociedade que pretende se desenvolver, como é o caso do Brasil, é lógico que essa agenda não é do nosso interesse. Então, nada mais natural, é uma medida, inclusive, que chegou bastante atrasada, nada mais natural que essas pessoas perderem o direito ao voto.